abrir a nossa Bíblia. Onde a gente abre a nossa Bíblia mesmo? É Lucas 24, versos 1 ao 3. O Data Show vai me ajudar hoje? Vocês estão comigo ou contra mim hoje? Amém. Lucas 24, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Vamos ler novamente, prestando bastante atenção. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Somente até aí. Levante sua Bíblia, sei lá, seu tablet, seu celular, e declare comigo dessa maneira: eu creio no poder transformador da palavra de Deus, e eu abro meu coração e recebo a eterna, santa e infalível palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Jesus. Aleluia. Abre o coração, querido. Amém. Deus está entre nós. Espírito Santo de Deus, fala com a gente, Pai. Fala conosco, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória ao nome do Senhor. Nós temos a capacidade de banalizar coisas que foram importantes, que foram decisivas em determinado momento da nossa vida. E não é nem porque a gente é ingrato, é porque a gente tem essa capacidade de se acostumar com coisas. Por exemplo, quem aqui casou-se recentemente? Quem aqui casou-se recentemente? Quem foi o último casal que eu casei? Quem está levantando a mão ali? O Léo e a Patrícia, tem o Gabriel e a Rafaela. Mas quem casou há pouco tempo? O Vitor e a Dani, né? Tem alguns casais frescos, né? Fresco de novo. E aí, é um negócio que é de praxe. Você vai na casa de alguém que casou novamente. O que é que a mulher quer mostrar? Álbum de casamento, né? Álbum de casamento. E aí, ela vai mostrar todas as fotos e, sei lá, a primeira vez até que é legal. Mas tem alguns casais que sempre que eu vou na casa deles, eles mostram o álbum de casamento, e já faz um tempinho. Até eu decorei as fotos. Quando eu casei, e tinha o álbum de casamento, se bem que agora é quase tudo digital, né? Mas tinha um álbum desse tamanho, num estojo de madeira, não é assim? Com a capa de veludo, que o fotógrafo fura o olho da gente, que é caro pra caramba. E aí eu lembro que eu olhava as fotos. Aí a Regina, vamos olhar as nossas fotos. E a gente olhava as fotos e relembrava, né? E nos emocionávamos novamente. Isso com um mês de casado. Depois de algum tempo, a Regiane, vamos ver as nossas fotos. E aí alguém lá em casa, ela pegava as fotos e mostrava as fotos. E se emocionava novamente. Depois de um ano, vamos ver as fotos, Regiane. Já vi. Ah, não, mas eu quero mostrar porque fulano quer ver. A pessoa nem quer ver, a pessoa não quer ver. Mas você quer mostrar. Aí mostrava. Nossa, como você estava linda. 2 anos depois, não, Regiane, eu já sei, não precisa não. Até que finalmente, nem a Regiane abre mais o álbum. Ou abre, Regiane? Não, né? Nem sabe onde está, gente. Faz a mínima ideia, né? É porque eu sou menos importante na vida dela? Não, eu imagino que não. É porque ela já se acostumou. E pensar no nosso casamento já não emociona mais ela como emocionou no passado. Por exemplo, eu sou bravo, né, pastor Jorge? Eu sou bravo. Mas no casamento eu estava aqui posicionado ali, firme, né? Posturado, como diz o carioca. E aí a Regiane entrou de branco. E quando a Regiane entrou vestida de noivo,
Há um tempo atrás, a minha prima tinha falado: Valmir, uma prima minha que não conhecia a Regiane, é com essa menina que você vai casar? Eu falei: é, Marta. E ela falou: você não acha que essa menina é muito bonita para você, não? Eu falei: cala sua boca, cuida da sua vida. Aí eu estava ali pensando nisso, né? E aí entrou a Regiane, mais linda ainda do que de costume, de vestido branco, com um buquê. Aí, pastor Jorge, bem nessa hora caiu um cisco no meu olho. E eu chorei, me emocionei. Oi? Eu chorei, mas chorei ali na postura também, né? Não chorei que nem o João, que dá escândalo quando chora, né? Chorei que nem homem, né? Ali na postura. E aí, queridos, eu fui me acostumando com aquilo. Hoje, se eu olhar o álbum, se a Regiane por acaso achar o álbum, inclusive se o nosso álbum tiver com algum de vocês, que a Regiane não sabe onde está, eu com certeza não vou chorar mais, porque eu me acostumei. Aquelas fotos não vão me emocionar tanto. Isso não é bom, isso na verdade é ruim. Bom seria se todo casal, 25, 30 anos depois de casar, nós cumprimos 20 anos de casados no dia 23, né? 22. Cumprimos 20 anos de casados. O ideal seria, casais, que com a mesma emoção, eu olhasse para a Regiane e falasse: vamos olhar as fotos do nosso casamento, ou o DVD do nosso casamento, e ao assistir, o ideal seria que nós apertássemos a mão um do outro, e nos emocionássemos como no primeiro dia. Mas isso não acontece, por quê? Porque a nossa natureza é má, e temos a tendência de banalizar coisas que foram importantes para nós em algum dia. Jesus Cristo, Ele entende a necessidade de memoriais. E memoriais servem para nos lembrar de algo importante, para que a gente não esqueça, para que a gente mantenha fresco na nossa memória. A Santa Ceia é um memorial. A Santa Ceia é a maneira que Jesus encontrou para que a nossa natureza esquecida, mal agradecida, não se esqueça do favor de Deus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. Na verdade, no Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 12, Deus estava profetizando o seguinte, presta atenção aqui. Ele estava dizendo: no futuro, quando vocês entrarem na terra prometida, porque Israel estava no deserto, na verdade Israel estava no Egito, e Deus está dizendo: Moisés, no futuro, quando vocês entrarem na terra prometida, e lembrarem, e olharem para trás, e lembrarem de tudo que eu fiz, dos milagres que eu operei, de como eu enviei pragas no Egito, como eu abri o mar, os olhos de vocês já não vão brilhar tanto. A lembrança da passagem pelo Mar Vermelho já não vai tirar lágrimas dos seus olhos. Inclusive, hoje é um dia para Deus colocar ciscos nos nossos olhos e umedecer a nossa alma. Deus estava dizendo: vocês não vão lembrar com tanta empolgação. Vocês vão entrar na terra prometida e vocês vão banalizar o que eu fiz. Depois de algum tempo, isso é uma profecia. Verso 27 em diante, 26 em diante. Os vossos filhos perguntarão, quando eles estiverem celebrando a Páscoa, os vossos filhos perguntarão: que culto é este, pai? E para as crianças perguntarem é porque elas não estão acostumadas. E aí Deus diz: quando isso acontecer, é um sinal de que vocês estão esquecendo coisas importantes. Então lembrem os seus filhos, ensinem os seus filhos a respeito. E Êxodo 12, 27, Deus instrui a Israel dessa maneira: quando vossos filhos perguntarem: que culto é esse, pai? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então todo o povo o inclinou e o adorou. Nessa manhã eu sinto
que nós precisamos olhar para o passado, olhar para a morte do Cordeiro, olhar para a libertação, olhar para a passagem e voltar a nos emocionar novamente. Que o Espírito Santo nessa manhã nos visite com sensibilidade, amém? Que o Espírito Santo venha desmoronar, colocar por terra todas as barreiras de insensibilidade, porque o meu coração está duro, o seu coração está duro, nós estamos adormecidos para algumas coisas importantes, mas nessa manhã, Ele vai voltar a emocionar o nosso coração, vai voltar a tocar a nossa alma, amém? A nossa alma endurecida, o nosso coração obscurecido, e vai nos visitar com a sua doce e maravilhosa presença. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Quando os vossos filhos perguntarem, diz Deus, que culto é esse? Vocês dirão, essa é a Páscoa do Senhor. E amados, tem coisas que a gente fala todos os anos, e aí a maior parte de nós tem a capacidade de esquecer todos os anos. E quando eu vi o Vitor ali conversando com a criança, simbolizando o pai, ou representando o pai, eu falei, nada mais longe da realidade. Eu não duvido que esse seja o exato diálogo de alguns pais aqui, de algumas mães com seus filhos. Mãe, o que é Páscoa? Páscoa, pergunta na escolinha. Então, em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus, faça o que Deus mandou o povo de Israel fazer. Entenda o que é Páscoa e ensina o que é Páscoa. Então, para ficar gravado, eu tenho aqui algumas palavras. Eu tenho Páscoa em alguns idiomas. Coloca aí gente, vai dar para colocar? Páscoa, ou passagem, ela é uma palavra que tem diferentes traduções ou pronúncias em vários idiomas. Originalmente, no hebraico, Páscoa é Pesach. E aí o Roy, volta lá, deixa na primeira. O pastor Roy chegou lá do nada, eu nem pedi ajuda dele. Chegou do nada lá e falou, pastor, em hebraico Páscoa é Pesach, mas é com J no final. Eu falei, Roy, é eu que vou pregar, eu escrevo do jeito que eu quiser. Mas o pastor Roy está certo, né? Então, não seria Pesach ou Pessar, né? É um J ali no lugar do CH. Muito obrigado por sua contribuição, pastor Roy. No hebraico, põe lá no hebraico, Páscoa no hebraico. No grego, vocês estão ligados. No grego, Páscoa ou passagem é Pascá, falem Pascá. Aí, são poliglotas. Vamos para o próximo. No latim, passagem ou Páscoa é Pascai, digam Pascai. Pascai, olha a pronúncia, gente. Eu nem sei se é desse jeito. Outro idioma. No português é Páscoa. Aí vai, né? Aí ajuda. No português é Páscoa. Mas eu fiz questão da tradução em inglês. E aí você segura aí, gente. Em inglês, cadê alguém bilíngue? Cadê a Regiane fala que é bilíngue agora. Como se diz, Regiane? Easter. É isso mesmo, Tomás? Cadê o Tomás? O Tiago é a pessoa mais fluente em inglês aqui, o Tiago do Clodoaldo. Cadê ele? Como se diz? Easter. Aí, tá vendo? Não, ele falou com a pronúncia certa. Fala aí, Tiago. Easter. Diferente, Regiane, diferente. Você falou com sotaque nordestino, ela falou East. É Easter. Parabéns, Tiago. Regiane está fazendo inglês, gente, tá fluente. Easter. E aí você segura aí. Só que Easter não tem muita coisa a ver com Páscoa, pelo menos não biblicamente. A palavra Easter é uma homenagem a uma deusa grega, conhecida como Eostre, ou alguma coisa do tipo. E essa deusa grega, ela também recebia, presta atenção, gente, presta atenção. Ela também recebia homenagens ou adoração numa época que coincidia com a Páscoa cristã. Então, paralela à Páscoa, era celebrada a festa pagã da deusa Eostre.
Essa deusa era considerada a deusa da prosperidade e da fertilidade. Dá para imaginar que tipo de celebração havia, era exatamente isso. Orgias, porque se cultuava a deusa da fertilidade. Então era uma festa pagã regada a bebidas e a orgias, em que se celebrava a fertilidade. Qual que é o símbolo da fertilidade na nossa sociedade? É o coelho. Então, a ideia de um coelho vem de uma celebração pagã, de uma deusa que era cultuada e que era a deusa da fertilidade. Como coelhos eram, e de certa forma até hoje são, um símbolo da fertilidade, na verdade, coelhos são tidos como símbolo não apenas da fertilidade, como de promiscuidade sexual, né? E aí, homem, você não fala nada, fica bem quietinho na sua posição, para sua mulher não brigar com você. Mas quando muitos não eram crentes, existia uma revista pornográfica que era Playboy. Qual que é o símbolo da Playboy? É um coelhinho, justamente fazendo alusão não apenas à fertilidade, mas à promiscuidade, à pornografia. Então o coelho, ele simbolizava e ainda simboliza tudo isso: fertilidade, promiscuidade. E aí, como as festas eram celebradas paralelamente, em algum momento se perdeu a mão do que era a celebração da Páscoa cristã e do que era a celebração à deusa Eostre. É por isso que a tradução literal de Páscoa em inglês é Easter. É por isso que o coelho de Páscoa foi para aí. E aí você já tem o que responder para os seus filhos. Agora, olha que interessante. E olha como a ignorância, ela chega, ela permanece e a gente não questiona. Gente, eu não quero comprar aqui uma briga com mães, com pais e até com alguns educadores. Mas quando eu fantasio meu filho de coelhinho na Páscoa, quando eu entrego para eles uma cestinha e falo, ai, o coelhinho da Páscoa teve aqui. De que coelho eu estou falando, gente? Ai, pastor, mas o meu filho é tão ingênuo. Então, mas você não é mais ingênuo, você sabe exatamente do que se trata. Essa é a história, é aí que o coelho aparece. Celebração à fertilidade, à promiscuidade sexual, e é nesse ponto que entra o coelho. E olha como que a sociedade é. Sai o Cristo ressurreto, e entra o coelhinho da promiscuidade, da fertilidade. Sai o símbolo do cristianismo, e entra em cena o coelhinho da Playboy. E aí, o que alguns pais estão ensinando, alguns de vocês estão ensinando para os seus filhos? Que o personagem central da Páscoa é o coelhinho. E aí, gente, como que o coelho bota ovo, eu nem pesquisei, não gastei meu tempo com isso, mas deve ter alguma explicação para isso. E aí, meus amados, os cristãos americanos, eles vão dizer, não, essa não é a Páscoa que nós celebramos. Então, Páscoa para a gente não é Easter. Não. Páscoa para a gente é, e aí vocês coloquem, Passover. Ou Passover. Fala aí, Regiane. Passover. Fala aí, Tiago. Aí, ó. Não dá, Regiane, não dá. Nem Salomão fala inglês que nem o Tiago. Passover, né, Tiago? Passover, é que o nosso inglês é britânico, eu entendo. Nosso inglês é britânico. Passover. E aí, Passover significa literalmente passar por, ou passar sobre. Então, o americano entende que Páscoa não é apenas passagem, não é apenas passar, mas é passar por.
há um entendimento de que Páscoa, ou Pessach, ou Pascai, significa não apenas passar, mas passar sobre. Em algumas traduções vai ser saltar. Amém? Então, no inglês, eles resgataram essa ideia da palavra. E aí, o inglês vai cumprimentar um outro. Um cristão vai dizer, Happy Passover. Não é isso, Regiane? Happy Passover. Porque nós entendemos que a Páscoa é passagem. Vamos lá. Mas passar o quê? Que passagem? Que tipo de passagem? A passagem do anjo do Senhor. Vamos voltar à escravidão de Israel no Egito, em que Deus envia 9 pragas, e ele tenta convencer Faraó de deixar o povo ir, mas o coração de Faraó é endurecido, e Deus se utiliza do endurecimento do coração de Faraó para ensinar algumas coisas para Israel, para o Egito e para o resto do mundo. Até que finalmente Deus envia a 10ª praga. E antes da 10ª praga há uma preparação. Antes de um tempo de calamidade há uma preparação. A 10ª praga aponta para o arrebatamento da igreja. A 10ª praga aponta para a salvação da igreja. A 10ª praga é um tipo do arrebatamento. Então a orientação de Deus para Israel é a seguinte: hoje será o primeiro dia, este será o primeiro mês do ano, porque Páscoa simboliza um recomeço. E ele dá as instruções: vocês vão reunir a sua família, vão separar um cordeiro, vocês têm que comer o cordeiro inteiro, de modo que se a família de vocês é pequena, convidem outras famílias para comer o cordeiro junto com você. E dessa maneira vocês vão comer. Vossos lombos cingidos, porque vocês estão às vésperas de passar para outro nível. Vossos cajados na mão, porque vocês vão iniciar uma peregrinação. Vossas sandálias nos pés, porque a caminhada de vocês vai ser longa. Vocês vão comer essa Páscoa ou esse cordeiro com ervas amargas, representando a amargura desses 400 anos de escravidão aqui no Egito. E ele diz: comam apressadamente, comam com pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. E Deus disse: essa noite, o Senhor passará sobre o Egito, e Ele dará ordem ao seu anjo para que fira de morte todo primogênito. Peguem o sangue do cordeiro que vocês comeram, reservem numa bacia, utilizem esse sangue para marcar o umbral das portas de vocês, porque quando o anjo passar com a ordem de matar todo primogênito em cada casa, quando ele ver o sangue marcando o umbral da porta, ele vai passar por cima da casa de vocês, ou ele vai saltar sobre a casa de vocês. Essa é a passagem, esse é o Pessach, essa é a Páscoa do Senhor. Mas Páscoa ou passagem, ou Pessach, também fala de uma passagem de um nível para outro nível. A passagem da condição de escravos para a condição de livres. Haveria uma mudança, haveria uma transformação. Eles iriam subir um nível. Deus iria promovê-los, Deus iria tirá-los de uma condição, e iria transportá-los a outra condição. É por isso que a Páscoa, ou a saída do povo de Israel do Egito,
é um símbolo do arrebatamento. Israel estava deixando a condição de escravos e seriam transportados para a condição de povo livre. Eles sairiam da condição de povo escravo e passariam a condição não apenas de povo livre. Eles deixavam a condição de um povo pobre, de um povo miserável, de um povo oprimido. Eles agora eram um povo adotado, abençoado, protegido, de certa forma até mimado, provido. Haviam nuvens particulares, haviam colunas de fogo que eram deles, era para eles. Havia uma rocha que os seguia para dar água para eles. Havia pão que Deus fazia chover do céu. Então, eles estavam passando da condição de uma nação pobre, miserável, oprimida e humilhada. Mas eles não iriam passar de qualquer forma. Eles passariam com honra. E aí a Bíblia diz que quando a 10ª praga é desencadeada, e os egípcios veem que os seus primogênitos morreram, e eles olham para a nação de Israel e percebem que em Israel os primogênitos estavam vivos, eles dizem, não, peraí gente, tem o dedo de Deus nesse negócio, Deus é na vida desse povo. E aí eles são convidados a se retirarem do Egito. No caminho, os egípcios começam a dar roupas, começam a dar ouro, começam a dar prata, e começam meio que indenizá-los por 400 anos de escravidão. Era isso que estava acontecendo. Toma, leva roupa, leva prata, leva ouro, leva o que vocês quiserem. A partir de hoje vocês são livres. Essa é a Páscoa do Senhor. É isso que nós celebramos. Mas eu e você temos o péssimo hábito de esquecer daquilo que Deus fez, de não nos emocionarmos mais com aquilo que Deus fez. Bem provavelmente eu fale com cristãos maduros na fé, que já não se emocionam mais com a sua conversão. Como foi o dia da sua passagem? Como foi o dia da sua libertação? Porque Páscoa significa libertação também. Como foi o dia da sua libertação? Eu lembro que eu ia para a igreja bem despretensiosamente. Eu não fui lá buscar salvação. Eu não fui lá buscar a Deus. Eu fui lá porque meus amigos também foram. A gente queria aprender a tocar um instrumento e eu ia. E sabe quando a gente vai para a igreja e acaba ficando? Né? Acaba ficando ali por comodidade, por tradição. Mas houve um dia em que a palavra falou no meu coração. Houve um dia em que a mensagem do pastor, que até então era chata, eu achava aquilo muito chato, muito vazio, muito monótono, né? Mas houve um dia em que o Cordeiro Pascal decidiu me resgatar. E era como que se aquelas palavras do pregador finalmente fizessem sentido. E aí o Espírito, porque isso é obra do Espírito, o Espírito gerou em mim esse quebrantamento. E o Espírito gerou em mim essa convicção dizendo, você é um miserável, você é um pecador, e você precisa dessa salvação. Então entrega a sua vida para Ele. E quando eu finalmente entendi, eu falei, peraí, isso daqui é verdade. Não é uma brincadeira, o Evangelho não é uma fábula. E Deus gerou em mim essa convicção do meu próprio pecado. Porque vamos ser sinceros, há um tempo na nossa vida em que a gente está amortecido para o pecado. Você faz coisa errada, hein? Não está nem aí. Quando alguém diz, fulano, você está errado, você diz, cuida da sua vida. Eu não estou matando, eu não estou roubando, não estou prejudicando ninguém. Mas quando vem sobre nós essa convicção, nós entendemos que precisamos urgentemente de um Salvador. E aí eu lembro que eu me converti e veio sobre mim esse temor de Deus. E graças a Deus que aqueles que se converteram junto comigo também foram batizados com o mesmo temor, a mesma convicção de pecado.
Então o pastor falou, quando vocês querem se batizar? E eu falei, eu quero batizar no próximo batismo. E eu me batizei com 6 meses de conversão. E eu lembro que o meu batismo foi tão significativo. Nós batizamos na Igreja de Deus do Itaim Paulista. Quem estava lá comigo na época? O Fernando batizou junto comigo, Simval também, quem mais? Quem? Dos que estão aqui não tem mais ninguém. Os mais bonitos permanecem até hoje. Mas tinha também a igreja que foi acompanhar. A pastora Anessi estava por lá, quem mais estava? Regiane já estava nessa época? Estava? Ela batizou algum tempo depois. E na igreja de Itaim, é uma igreja bem menor aqui, acho que é isso aqui, né? E tinha um tanque de batismo, mas como a nossa igreja era bem pequenininha, a igreja de Deus de Itaim era uma mega igreja. E eu lembro de eu com aquela roupa branca, e eu chorei tanto, gente. Porque eu estava convencido, não apenas de que eu era um pecador miserável, mas o que me emocionava era saber que um pecador tão miserável quanto eu, podia ser amado por um Deus santo. Então eu chorava porque eu reconhecia a minha condição de miserável. Mas eu também chorava porque eu sabia que eu estava sendo adotado. Eu estava sendo recebido como filho. E aí quem foi batizado sabe como funciona. Quando o pastor Manuel Tacílio, foi o Tacílio que me batizou, foi, né? Ele disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E eu não sei se com vocês foi do mesmo jeito. Ele submerge a gente alguns segundos. Mas quando eu estava ali dentro, um segundo submerso debaixo da água, passou um filme na minha cabeça. É como se o tempo tivesse congelado. E eu disse, meu Deus, muito obrigado, Pai. Eu nunca mais serei o mesmo. E aí eles cantaram, renova-me, né? Foi renova-me que eles cantaram, né, Fernando? A primeira vez que eu ouvi renova-me, olha quanto tempo de batismo eu tenho. 1996, 95. Em 96 eu fui para o seminário. Diretamente do túnel do tempo. E quando eu saí do tanque de batismo, eu chorei tanto. E aí eu me sequei. E quando eu fui sair, quando eu fui sentar na igreja, porque tinha um culto, veio uma senhora e já logo profetizou sobre a minha vida. E falou a respeito do meu futuro, falou a respeito do meu ministério. E eu continuei me emocionando com o meu batismo muito tempo depois. Só que depois eu me acostumei. E olha, eu estou falando do meu batismo e eu não estou chorando. Talvez já não me emocione tanto. Os meus olhos já não brilham como brilhavam há 28 anos atrás. Meus olhos já não brilham como há 28 anos atrás. Era o brilho que faltava nos olhos do povo do Egito. A ponto dos filhos dele perguntarem, pai, que culto é esse? E aí eles teriam que ensinar essa é a Páscoa do Senhor. Quantos de nós nos emocionamos com a passagem dele por nossas vidas? Quantos conseguem se emocionar lembrando da sua conversão? Lembrando do seu batismo? Lembrando da primeira vez que Deus falou com você? Nós estávamos conversando, eu, pastora Nilza, alguns crentes da velha guarda, Otávio. Teve uma época que o povo vivia caindo, não era? Recebe. Quem pegou esse tempo? E aí colocava a mão na cabeça dos crentes que a gente caía. E aí tinha uns que vinham com paletó e caía. E aí eu vou dizer duas coisas. Eu já caí debaixo da unção e do poder de Deus, como sacerdotes na dedicação do templo que não conseguiam se manter de pé. Eu já caí de verdade, literalmente, no espírito. Mas eu também já caí sem vontade. Tinha um pastor que empurrava a gente assim, né? E ele, recebe, eu estou ali, aqui assim, né? Aí depois de algum tempo me empurrando, eu falei, será que se eu cair, ele vai parar de me empurrar? Aí eu falei, eu me entrego, Deus. Aí eu fingi que caiu. Fiquei com o olho fechado lá, esperando o tempo passar. Depois levantei. Mas em outras ocasiões a gente caiu de verdade. Eu lembro que
nós saímos como loucos, era um monte de jovem, procurando vigília, não era, Fernando? Procurando vigília. E a gente era de uma igreja que era conservadora, mas não tanto. Conservadora era Deus e Amor, né? Deus e Amor era e ainda é conservadora. Aí a gente ia toda sexta-feira para a vigília, não era? E na vigília tinha aquele momento da revelação, não é? Não sei se ainda é desse jeito, mas tinha uma hora só para revelação. Eu acho que muitas revelações ali, nem revelação era, mas para a gente tudo estava valendo. E na hora da revelação eu ficava, revela Deus, revela, 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 revela. E eu pegava a revelação e nem era para mim, né? Deus está abrindo uma porta de emprego, amém, eu recebo. Ah, Deus está dando uma casa, amém, eu recebo. A estéreo vai gerar um filho, amém, eu recebo. A profecia nem era para mim, mas eu queria Deus. E aí eu tinha uns primos que eram de uma igreja mais rígida e tinham mais tempo de conversão que eu. E eles iam para o monte, e o nosso sonho era ir para o monte. E aí eu tenho um primo que ele falava, não, vocês ainda não estão preparados para ir no monte, porque monte é coisa séria. Aí a minha prima intercedeu para o meu primo. Ela falou, fulano, não vou falar que talvez ele está assistindo, né? Fulano, deixa o Mi sou eu, né? Meu nome é Mi. Fulano, deixa o Mi para o monte, porque ele está liberto da bermuda já. Olha só, se não tivesse liberto da bermuda, porque crente, homem não usava bermuda, mulher não usava calça e homem não usava bermuda. Aí ele falou, é verdade, Mi, você já está liberto da bermuda? Eu falei, estou liberto. Eu nem dormia de bermuda, eu dormia de calça. Porque diziam, olha, e se o anjo vem te visitar de madrugada e você está de bermuda? Então eu dormia de moletom. Parei de dormir de calça há pouco tempo. Ai, meu Deus. E aí eu lembro a primeira vez que eu fui no monte. Meu Deus, como estava encantado. E eu não sei, às vezes tem fogo no monte mesmo, mas às vezes é misticismo, às vezes é meninice. Mas, gente, para quem quer Deus, no início da conversão é um negócio gostoso. É uma fé ingênua, é uma fé de criança. A gente, no início da conversão, é meio que infantil até. É uma fé ingênua, uma fé bonita. Tipo uma criança, o pai fala, olha o coelhinho da Páscoa, aí a criança acredita, não é? Eu tenho o meu neto, o Dedezinho, está lá em cima, né? Aí eu tenho um urso, aí eu fico manuseando o urso e falando com uma voz diferente, e ele acha que o urso está falando com ele, porque é uma criança. E no início da nossa conversão é desse jeito, a gente vê Deus em tudo, a gente quer Deus em todas as ocasiões, né? Ai, não tenho roupa, esquece, a gente ia para a igreja tudo mulambento, não era, Fernando? Pensa num povo, porque alguém colocou na nossa cabeça que crente tinha que andar de terno e gravata, só que a gente era muito pobre, mais pobre do que hoje, né? A gente era muito pobre mesmo. E da onde que a gente ia tirar dinheiro para comprar um terno? Não tinha. Graças a Deus que desde essa época existiu o bazar, e o bazar era uma bênção, né? Glória a Deus pelas pessoas que morreram e deixaram roupas aí. Aí a gente comprava roupa no bazar. Só que a calça de uma cor, o terno do outro. E o pobre tem esse padrão? Não, o Fernando tinha uma calça branca, não estou mentindo, Fernando, uma calça creme. E a barra era bem largona, parece que quanto mais larga a barra da calça, mais espiritual a gente era. E um terno azul escuro, e os ternos eles eram assim, não era? Era trançado. E onde estava a espiritualidade do blazer? Era no botão dourado, 4 botões dourados assim, ó. A gente parecia um marinheiro, e está lá o Fernando com a calça creme, o blazer azul com um botãozão dourado que doía o olho assim. Aí o Fernando tinha uma gravata do Pateta, o Pateta bem grandão na gravata dele, não era, Fernando? E nessa época, quanto maior a Bíblia, mais espiritual a gente era, gente. Você media a unção da pessoa pelo tamanho da Bíblia dela. Eu já lancei uma Thompson de 5 quilos aqui, ó. Thompson de R$300, era um negócio caro. E a gente já abria a Thompson com o temor de Deus, que não era qualquer Bíblia. Era uma Thompson bem grandona assim. Aí teve uma época que a gente olhou um grupo, né, lá na Deus e Amor mesmo, os Gideões da Fé.
vou abrir o coração aqui, Fernando. Aí os Gideões da Fé eram os meninos que a gente jogava muito espiritual. Aí o cara chamava na guitarra, ele não lembra dessa época, né, gato? Ele não lembra. Aí, pam, 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 Gideões da Fé, Gideões. Aí eles entravam assim com a Bíblia bem grandona, assim, ó. Né, Fernando? Em fila, presta uma Bíblia grande aqui para mim, presta uma Bíblia aqui, Érica. A Elza, tá vendo, Elza? Estou esquecendo de você. Aí, Gideões da Fé. Aí, eles entravam assim, não era, Fernando? Uma fila de homens assim, de terno e gravata desse jeito assim, ó. E a igreja é o delírio. E eu falava, nossa! O Fernando, pastor, vamos criar um grupo assim? Eu não era pastor, não era líder de jovens. Vamos. Aí nós criamos a nossa versão dos Gideões da Fé. Que era como, Fernando? Você lembra? Eu vou passar vergonha sozinho, não? Era o Atalaia de Cristo. Era o Atalaia de Cristo. Aí era a nossa versão, pocket, né, dos Gideões da Fé. Todo mundo de terno, mulambento, tudo, sapato de uma cor, roupa do outro. Eu tinha um terno roxo que eu usava com um sapato laranja, gente, né? Negócio horrível, né? Umas caixa-réu, quando eu não usava gravata, aquela caixa-réu aqui me sufocando. Aí o Irineu era tecladista nessa época, né? Aí não, Atalaia de Cristo, Atalaia chegou para guerrear. Todo mundo assim, ó. Eu, Fernando Simval, Neto, e eu não sei se a igreja achava engraçado, né? Mas era a nossa versão. E gente, eu olho para o passado e falo, nossa, como o tempo passa, mas ao mesmo tempo como a gente vai perdendo essa inocência, essa ingenuidade. Não tenho roupa, não, vamos de chinelo, a gente ia de chinelo para a igreja. Eu falei para vocês, a gente morava na Paz, numa época que enchia muito, era um mar. E aí, culto de domingo, estava alagado e não tinha por onde passar. A água dava aqui, gente, olha. O orelhão da praça sumia na enchente, não é, Cris? Sumia na praça. Aí era 6 horas da tarde, o que a gente fala? Como que a gente vai para a igreja? Olha, já existia rato, já existia leptospirose. O que a gente fazia? A gente de bermuda, colocava o nosso terno, a nossa bate-roupa, né? Dentro de uma sacola, e de bermuda e de chinelo, naquela água podre, gente, de leptospirose, água de enchente, água de bueiro, né? Aquele negócio podre, e a gente passando aqui assim, ó. Aí o culto rolando, nós tudo fedendo a esgoto, fedendo a cocô, a xixi de rato. Aí a gente passava lá para dentro, molhava a igreja toda assim, ó, fedendo. E meu Deus, o que esses mendigos estão fazendo aí? Aí a gente corria lá, nem tomava banho, que não tinha chuveiro na igreja, né? Só tirava aquela roupa de enchente fedorenta, aí colocava o nosso terno, a nossa gravata. Eu conseguia até dividir o meu cabelo assim, nessa época. E aí já entrava na igreja no estilo Atalaia de Cristo, Atalaia. O tempo passa, e a gente deixa de se emocionar com isso. Nós estávamos celebrando a passagem dele na nossa vida. Sabe o que eu acho? Ele continua passando por nós. Só que nós deixamos de nos emocionar com a sua passagem. Nessa noite o Espírito está aqui. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nessa manhã o Espírito de Deus está aqui. Ele está passando nesse lugar. Aquele que passou sobre a minha vida em 95, Ele está entre nós nessa manhã. Aquele que passou por sobre a sua casa, Ele continua passando entre nós. Está passando no meio do seu povo. E eu acho que nós precisamos voltar a nos emocionar com a passagem. Eu acho que nós precisamos voltar a nos emocionar com a passagem. Mais do que isso, eu acho que a oração do nosso coração nessa manhã deve ser: Jesus, passa por mim de novo. Passa aqui, Jesus. Passa na minha casa. Passa na minha família. Passa nas minhas finanças, Deus. Passa sobre essa igreja.
Será que tem um gemido na sua alma nessa manhã dizendo: Jesus, passa por aqui? O Espírito de Deus está aqui quando os creem nisso. O Espírito de Deus está em nós, Ele está passeando no meio do seu povo. A Bíblia diz que aquelas mulheres no domingo bem cedo, elas foram até o sepulcro para perfumar o corpo de Jesus. Mas elas encontraram o sepulcro aberto, a pedra havia sido removida e o sepulcro estava vazio. Aquele que removeu a pedra do sepulcro no domingo, Ele quer remover pedras de sepulcro nessa manhã. E você pode dizer: passa aqui, Jesus, passa na minha casa, passa na minha família. Ele está passando entre nós nessa manhã. E Ele está abrindo sepulcros, amém? Ele está abrindo sepulcros. Pela fé, eu ouço barulho de pedras rolando e de sepulcros se abrindo. Oh, xarabacantarabacantarabaxi. Ele está abrindo sepulcros. Ele está rolando pedras. E Ele está gritando para mortos, para homens e mulheres mortas: Lázaro, vem para fora! Lázaro, vem para fora! Talvez alguns de nós nessa manhã estamos mortos. Talvez alguns de nós percebemos que estamos morrendo. Você diz: pastor, eu estou fraco, eu estou adormecido, a minha fé não é suficiente. Pastor, eu estou naufragando na fé. Diga: Jesus, passa aqui. Diga: Jesus, passa aqui. Ele continua passando e abrindo sepulcros. E Ele está dizendo: Valmir, vem para fora. Ele está dizendo: Elza, vem para fora. Ele está dizendo: Ricardo, vem para fora. Ele está dizendo: Tiago, vem para fora. Você pode facilitar o processo nessa manhã. E você pode dizer: Jesus, vem aqui. Vem no meu sepulcro. Passa no meu sepulcro. Ele está passando e está ressuscitando mortos, amém? Ele está convidando Lázaro. Ele está convidando os filhos da viúva de Naim. Ele está convidando a menina Tabita. Ele está dizendo: vem para fora. Aquele que passa no meio do povo, aquele que passou sobre a nação de Israel, continua passando no meio do teu povo. E Ele ressuscita mortos. Diga: Jesus, passa aqui, passa por aqui, Jesus. Ele passa por nós e Ele continua curando cegos. Ele continua devolvendo a vista para quem não enxerga. Aquele que passa entre nós, Ele continua curando paralíticos, amém? Ele continua libertando cativos. Diga: passa aqui, Jesus, passa por mim. Aquele que passa entre nós, Ele continua tornando fértil mulheres e homens estéreis. Ele continua abrindo a madre da estéril. Ele continua restaurando casamentos de fachada, de modo que se seu casamento está destruído, se você entende que seu casamento está à beira de um colapso, é só gritar: Jesus, passa no meu casamento, passa na minha vida matrimonial. Ele passa entre nós e Ele continua prosperando pessoas quebradas. Você pode estar quebrada sem ter um centavo no bolso. Você foi mandado embora, você levou um golpe da vida, te passaram a perna, você perdeu tudo que você tem. Você deve o SPC, você deve o Serasa, você deve muito mais do que você pode pagar. Mas aquele que passa entre nós, Ele se compadece da sua necessidade. Ele continua prosperando o quebrado. Ele continua prosperando aquele que está falido. Ele passa por pessoas depressivas, porque ninguém entende a sua tristeza, ninguém entende a sua dor. Você não consegue falar o que você sente, você não consegue expressar o que você sente. Mas Ele está passando entre nós nessa manhã, e Ele está curando pessoas de depressão, de síndrome do pânico, amém? Ele está tocando a alma de homens e mulheres cativos. Ele está passando entre nós, e você pode dizer: Jesus, passa aqui também, passa na minha vida, passa na minha casa, Pai, passa na minha família, passa nos meus, passa na comunidade evangélica Transbordar. Ele está passando entre nós, amém? E quando Ele passa por nós, Ele quebra maldições, maldições hereditárias, maldições que assolam famílias há décadas,
Maldições que afetam famílias há gerações, há dezenas de gerações. Porque o seu avô era assim, o seu pai era assim, e você está se tornando assim. Se você entende que sobre a sua vida se levanta qualquer tipo de maldição, diga: Jesus, passa aqui, passa na minha vida, porque Ele passa, e por onde Ele passa, Ele quebra maldições. Ele está passando entre nós, queridos. E quando Ele passa no meio do teu povo, Ele restaura ministérios. Ministérios adormecidos, ministérios enferrujados. Porque te falaram algo, porque te disseram algo, porque você se decepcionou, porque você se frustrou, porque alguém em algum momento foi usado com uma palavra de desânimo e você disse: não, eu não sirvo para essa coisa. E talvez essa palavra fale algumas pessoas que tiveram o seu ministério sepultado, enterrado. Se você é um desses, diga: Jesus, passa no meu ministério. Diga: Jesus, eu não me sinto capaz, eu não me sinto apto, eu não me sinto em condições, mas Jesus, passa no meu ministério. E Ele passa por ministérios infrutíferos, e Ele restaura ministérios infrutíferos. Nessa manhã Ele está passando entre nós, e onde Ele passa, Ele devolve a dignidade a homens e mulheres que não mais conseguem andar de cabeça erguida. Talvez Satanás roubou a sua dignidade. Talvez você tenha vergonha de sair pela manhã e enfrentar as pessoas. Você não consegue olhar as pessoas no olho. Talvez você tenha caído, talvez você tenha errado, talvez você tenha prejudicado outras pessoas. Talvez, querido, você em algum momento deu ouvidos para uma palavra, se envolveu numa situação. E Satanás é mestre nisso. Ele não consegue te fazer enxergar-se liberto ou perdoado. Mas onde o Cordeiro de Deus passa, Ele devolve dignidade para homens e mulheres humilhados. Os humilhados serão exaltados. Então diga a Deus: passa pela minha humilhação, passa pela minha humilhação, e me honra, Pai, e me honra em nome de Jesus. Ele está passando entre nós nessa manhã. Ele está abrindo portas. Ele está abrindo portas, amém. Portas que você bateu e não se abriram. Portas que se fecharam diante de você. Portas que você esperava entrar por elas, mas elas não se abriram. Portas que amigos fecharam na sua cara. Portas que pessoas se recusaram a abrir. Portas de honra que você disse: é para mim, e você não conseguiu se apropriar. Diga nessa manhã: Jesus, passa por aqui. As minhas portas estão fechadas, Jesus. A vida me fechou todas as portas. Você diz: Jesus, eu já não tenho mais onde bater. Mas aquele que passa entre nós nessa manhã, Ele diz: filho, não se desanime. Ainda que todas as portas tenham sido fechadas diante de você, eu sou a porta, eu sou a porta. Ele passa por nós, Ele abre portas. Ele despedaça as cadeias. Ele despedaça os grilhões. E as portas serão abertas. Então diga: Jesus, nessa manhã passa por mim, e as portas se abrirão. Ele está passando por nós nessa manhã. Ele está abrindo rios no deserto. Ele está fazendo brotar em rios no deserto, amém? A passagem dele pela minha vida, pela sua casa, pela sua família, leva rios no deserto. Ele diz: eis que estou fazendo algo novo que vocês não estão entendendo. Eu estou abrindo caminhos no deserto. Eu estou abrindo rios no ermo. Portanto, você que está no deserto sem saída, sem expectativa, diga a Deus: passa aqui, Pai, transforma o meu deserto num manancial. Ele está passando entre nós, Ele está passando entre nós. Ele está abrindo o mar vermelho para você passar, amém? O que Ele combinou com Israel foi o seguinte: Ele disse para Israel: eu vou passar, eu vou na frente, eu abro o mar. Depois que eu passar, vocês passam. Então, se você não vê saída, você olha para a direita, para a esquerda, para trás. Não há saída, não há porta, não há esperança de se salvar. Diga: Jesus, passa pelo mar.
Ele continua passando no meio do mar. Ele continua abrindo um caminho no deserto. E não diga: Deus, passa aqui, Pai, porque eu não tenho saída. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Ele continua abrindo o mar. Ele continua passando no meio do seu povo. E Ele livra os seus filhos e filhas das fornalhas da vida. Quando Ele passa, Ele é o quarto varão na fornalha de fogo. De maneira que se você está na fornalha e você diz: é o meu fim, eu não tenho expectativas, eu não tenho nem aspiração de sair dessa situação. Quando Ele passar por você, Ele será tal qual o quarto homem na fornalha. E a chama não arderá em ti. As águas não te submergirão. Os ventos da vida, os rios da vida não vão te afogar. Você pode dizer nessa manhã: Deus é o meu refúgio e fortaleza, Ele é meu socorro bem presente na angústia. Portanto eu não temerei, eu não temerei. Ele está passando por aqui. Ele continua passando pelos vales da vida. Ele está com você, Ele está passando com você no vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte, Ele segura na sua mão. E você passa pelo vale, amém? Ele está passando pelo vale com você. O vale da sombra da morte não vai te enterrar, porque aquele que passou sobre Israel está passando comigo no vale. Ele está passando entre nós nessa manhã. E à medida que Ele passa, Ele peleja por nós. Ele está lutando as lutas que você não pode lutar. Ele está te habilitando a derrubar gigantes, amém? Ele está te habilitando a dar voltas e a declarar em nome de Jesus que as muralhas vão cair. Ele continua livrando o seu povo. E você pode nessa manhã dizer: passa por aqui. No primeiro dia da semana, aquelas mulheres vão levar especiarias, aleluia. Elas querem honrar o corpo de Jesus para ser enterrado. Elas têm um mix ali de tristeza, de pena, de frustração. Elas estão indo enterrar o corpo daquele que era a última esperança delas. Só que quando elas chegam no sepulcro, o sepulcro estava aberto. Alguém com uma força sobre-humana havia movido a pedra do sepulcro. Elas correm apressadamente até o sepulcro, na esperança de preservar o corpo de Jesus. Tudo que elas tinham agora era o corpo de Jesus para embalsamarem e velarem durante algum tempo. Mas misteriosamente, o corpo de Jesus não estava lá. O sepulcro estava vazio. Diga comigo: o sepulcro estava vazio. Diga comigo: o sepulcro está vazio. A Bíblia diz que o sepulcro estava vazio, que Jesus não estava lá. Presta atenção no que eu vou dizer para a gente orar. Presta atenção nisso. Satanás pegou você e colocou no sepulcro. Em algum momento ele decidiu dar conta da minha e da sua vida, e nos lançou num sepulcro, num lugar de humilhação, num lugar de esquecimento, num lugar de escuridão, num lugar de anonimato. Como se não bastasse Satanás nos lançar num calabouço em algum momento das nossas vidas, ele colocou uma pesada pedra impedindo o nosso sepulcro de ser aberto. E durante muitos anos da minha vida, eu gemi e eu sofri dentro de um túmulo sem que eu pudesse sair, porque a pedra era muito pesada. E nem é que as pessoas se esqueceram de mim. As pessoas não têm poder para moverem as pedras dos seus túmulos. Não havia quem pudesse rolar a pedra. E Satanás está dizendo: você vai morrer no túmulo. Ele nos tranca no túmulo juntamente com os nossos sonhos. Talvez os sonhos de alguns de nós estão aprisionados num sepulcro, fechados, isolados do resto do mundo. Ele tranca o sepulcro com uma pedra grande e ele diz: sai daí que eu quero ver. Mas no primeiro dia, bem cedo, queridos, no primeiro dia,
Aquelas mulheres, elas chegam no lugar e a pedra do sepulcro havia sido rolada. Declare pela fé em nome de Jesus. Essa é uma manhã para pedras serem roladas. Pedras serão roladas do nosso sepulcro, em nome de Jesus, na autoridade do poder de Jesus. Sepulcros serão abertos, sepulcros serão abertos, em nome de Jesus. Só que não para por aí. Ele abre os sepulcros e ele recebe uma palavra de vida. E aonde havia morte, agora a vida. A Bíblia diz que aquelas mulheres ficam perplexas, aquelas mulheres ficam desesperadas, e se aproximam dela dois anjos que dizem: por que vocês estão assim? Por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? Sabe o que eu entendo que acontece? Durante um tempo na nossa vida, nem a gente, nem as pessoas à nossa volta acreditam que nós poderemos voltar a reviver. O profeta Ezequiel também não acreditava. Deus pergunta para ele: poderão viver esses ossos? Ele diz: Jesus, olha, Deus é o Senhor que sabe, eu não sei de nada. Porque nem mesmo ele acreditava nisso. Nem mesmo você acreditava que pudesse sair da situação que está vivendo ou que viveu. As pessoas à nossa volta, depois de tentar enrolar as pedras do nosso sepulcro, vão dizer: não tem o que eu possa fazer por ele, eu fiz o que eu pude. Mas a mesma voz que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, ela está gerando vida. E o anjo agora diz para aquelas mulheres: vocês estão no lugar errado, porque vocês procuram entre os mortos aquele que já viveu. Eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre o seu ministério. Quem viu morte vai ver vida. Quem viu morte vai ver ressurreição. E talvez algumas pessoas se aproximarão de nós, esperando ver um morto e verão um vivo, para a glória de Deus. Passa por nós nessa manhã, Jesus. Passa por nós nessa manhã. Passa por nós nessa manhã. Diga: Jesus, passa por nós nessa manhã. Passa por mim nessa manhã. Passa aqui, Jesus. Passa aqui, Jesus. Passa nesse lugar nessa manhã, Jesus. E ressuscita sonhos. Grite para Ele do túmulo onde você está. Diga: a Deus, ressuscita os meus sonhos. Diga: a Deus, passa aqui nessa manhã. Ele está passando aqui, queridos. Quer nos emocionar como nos primeiros dias. Quer nos emocionar como no primeiro dia. Pastor Aneci é aquele que passou sobre a minha vida em 1995. Ele está passando entre nós hoje. Ele está passando em abril de 2023. Oh, xarabacantarabaxerebacantarabaxi. Coloca a mão no seu coração e declare. Diga: Deus, essa palavra é para a minha vida. Oh, xarabacantarabaxerebacantarabaxi. Se Ele passar por você, toque Ele, querido. Se Ele passar por você, toque na hora das vestes dEle. Passa, Jesus. Passa, Jesus. Passa, Jesus. Passa, Jesus. Passa, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aquela mulher não tinha expectativas. Aquela mulher havia sido separada do resto da sociedade. Ela estava condenada a morrer da hemorragia que nunca sarava. Ela estava fadada a morrer esquecida. Ela era tida como imunda. Mas os ouvidos dela estão atentos. É por isso que nessa manhã, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O ouvido dela está atento, ela está sensível espiritualmente. Como Deus quer
que nós estejamos hoje. E alguém diz para ela: Jesus vai passar. Alguém diz para ela que Jesus vai passar por ali. E olha a atitude daquela mulher, a atitude que você deve ter nessa manhã. Ela diz: eu quero estar onde Jesus vai passar. É por isso que nas provas da vida, querido, a gente não pode desanimar. Querido, talvez você viva o pior momento da sua vida. Talvez você diga: Deus, o que está acontecendo? Eu não entendo o que está acontecendo, Jesus. Aquela mulher estava vivendo os piores dias da sua vida, da sua existência. Mas ela diz: não, eu estarei no lugar onde Jesus vai passar. Não desanima de vir para a igreja não, querido. Não desanima do projeto de Deus para a sua casa. Esteja aonde Jesus está passando. Jesus estava passando. E ela disse: eu tão somente tocar na orla das vestes dele. Se quando ele estiver passando, eu tiver a oportunidade de tocar na barra do manto dele, eu sei que eu serei sarada. E qual era a expectativa daquela mulher? Passa, Jesus, passa, Jesus, passa. Ela está esperando Jesus passar, porque quando Jesus passasse, ela passaria a mão no seu manto. Disseram para aquele cego que Jesus estava passando por ali. Ele está atento, seus ouvidos ouviram aquilo. Ele não enxergava, mas ele ouvia. Talvez os seus olhos não veem, mas o seu coração está dizendo: Jesus está passando aqui. E ele pergunta onde Jesus está passando. E alguém diz para ele, ele diz: me leva até lá. Glória a Deus pela sua vida. Alguém disse: vamos para a igreja. Alguém disse: Jesus está passando e você veio com ele. E aquele homem diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele se posiciona onde Jesus está passando e ele começa a gritar freneticamente. Ele se humilha, ele se expõe, as pessoas mandam ele calar a boca. O paralítico do templo Formosa entendia que homens de Deus passariam por ali. E ele sabia que a unção de Deus estava sobre a vida dos homens de Deus. E ele diz: quando aqueles homens cheios da unção de Deus passarem por aqui, eu não vou deixá-los passar desapercebidamente. O que passou no tanque de Betesda, o que passou no enterro do filho da viúva de Naim, o que passou na casa de Jairo, ele está passando entre nós. E ele continua fazendo milagres. É por isso que nessa manhã você vai dizer: eu creio na sua passagem. Diga: eu creio. Eu creio na sua passagem. Os filhos de Israel diriam para os seus pais: pai, que culto é esse? O que isso significa? E eles diriam: essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a passagem do Senhor. Esses são os resultados da passagem do Senhor. Se você crê que essa palavra é para a sua vida, para a sua casa, dá um grito de glória a Deus, levanta a sua mão, aplauda Ele, glorifica Ele, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto Ele passa, glorifica. Enquanto Ele passa, louva Ele, exalta Ele em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.